Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polasso e nós estamos de volta para mais uma entrevista. Nesse momento, nós recebemos Rodrigo Alvim, ele que é consultor de vendas da Rivel Consórcios, aqui da cidade de Toledo, e vai falar um pouco mais para a gente sobre a modalidade de consórcio. Seja muito bem-vindo ao site Toledo News, Rodrigo. Obrigado, Kelvin. Eu agradeço aí pela oportunidade para a gente poder estar falando do nosso produto, né? Então, Rodrigo, muitas pessoas têm dúvidas de como funcionam essa modalidade de consórcio, essa modalidade de negócio, de investimento. Então, se puder explicar para a gente como que funciona, como que as pessoas podem chegar até vocês para realizar o consórcio. Assim, o consórcio hoje em dia, o pessoal usa muito para adquirir bens, né? Tipo, para fazer uma compra programada. Cada caso é um caso, assim. A gente tem que analisar por perfil, né? Então, no caso, assim, de repente a pessoa está interesse em uma motocicleta. A gente tem vários planos, planos de 82 meses, que nem de imóvel, a gente tem plano de 195. Depende muito, assim, A gente tem com menos prazo também. É questão de verificar o perfil para veículos. A gente tem com taxas, tem com taxa de 10% de taxa de administração. É questão de ver. A gente sempre tem alguma promoção, no caso, no mês, às vezes a empresa disponibiliza. E hoje as pessoas procuram mais para imóveis e veículos. Hoje, sim, é mais imóvel e veículos. E assim, motocicleta também, mas é mais veículos, né? Que hoje em dia, hoje o aumento da frota, né? Isso em toda a cidade, né? Hoje cada família tem 3 carros por família, né? Sim. E hoje a modalidade ali, o consórcio, ele tem a questão dos lances, né? São algumas modalidades diversas ali que vocês trabalham. Sim, a gente tem 3 modalidades. A gente tem por lance, né? Perdão, sorteio, lance livre e lance fixo, tá? No caso, assim, o sorteio é no fator sorte, né? A pessoa são colocadas várias pedras lá, né? Do grupo lá que está no globo, tira uma, a 10ª é a pedra da vez, né? Do sortudo, né? No caso, Contemplado. do contemplado. Isso. E no lance livre, a pessoa pode usar uma parte do crédito, né? Depois ele faz uma carta lá de 100 mil reais, uma hipótese. Ele pode usar, que nem no caso a gente tem 30%, ele pode usar 30% do próprio crédito, ok? Aí desconta do lance, ele pega um saldo ali de 70 mil. Depois ele tem interesse em comprar um terreno, um imóvel, fazer um investimento na área rural. No caso, hoje, o pessoal investe também em energia solar, usina solar, né? Que hoje tá em alta no mercado, né? E assim, como funciona a partir do momento que a pessoa é contemplada? Ela continua pagando? Sim, isso, continua pagando. Que a pessoa adere o consórcio, né? Ela vai pagar todo mês, ela vai pagar a parcela, no caso. Aí contemplou, ela continua pagando novamente, até terminar o prazo determinado, que cada grupo de consórcio tem um prazo determinado. Aí, a partir no final desse prazo, se a pessoa não for contemplada, o que que acontece? Bom, o consórcio, assim, ela tem a possibilidade de ela adquirir o bem, se ela for a última pessoa contemplada, no caso, ela pode, na hora que acabar o grupo, que daí tem um prazo legal lá, que se não me engano, é 180 dias, agora eu me recordo, mas 90 dias do término, né? Aí ela pode solicitar para pegar em cheque, ou em cheque, o depósito bancário, no caso. Tem muita gente que investe e pega até o final, só para guardar dinheiro. Aham. Que assim, depende do perfil do investidor. Às vezes tem gente que contempla para vender. Então, existem vários Várias tipos de situações ali. situações, pensando para construção. Tem muito construtor que usa hoje, que às vezes eles constroem casas, compram um terreno, eles fazem um consórcio, dá um lance lá, contempla, aí eles constroem uma parte e aí vende. Isso aí para ele conseguir um capital para ele conseguir construir. Isso aí. Para continuar movimentando o negócio Movimentando o dele ali. negócio dele. E ele vende a casa e a pessoa assume o consórcio. E tem várias situações, né? Isso dá para utilizar para outros modelos de negócios, às vezes também para um comércio, para capital de giro, Pode, algo assim. ele pode ser usado, né? Mas assim, em si o consórcio é para construção, né? Uhum. Mas se ele tiver lá a propriedade dele, ele de repente ele adquirir, tem várias formas. Que ele pode jogar. Às vezes ele pode usar de várias formas. É que vai depender se ele tiver o patrimônio. Se ele quiser jogar em cima, é dele, né? Ele contemplou, ele pode fazer, né? E hoje os consórcios também estão contemplando modelos de serviços também,
Às vezes você citou também a questão da energia solar, vocês já trabalham com essa questão de serviços também? Dos serviços ainda não. A Rivel, que a gente está passando por uma mudança, uma modernização do nosso sistema, né? Então isso demora um pouco, porque a gente tem que colocar um negócio bem legal, né? Funcionando, né? Eu creio que daqui uns... Eu primo por aí uns 4 meses aí, 4 meses, 6 meses, aí nós vai estar com alguma novidade. Aqui a gente tem que primeiro fazer o teste. Nós estamos em fase de teste ainda, né? É testar mercado? Não, a questão mesmo, a questão do sistema. Porque ele tem que bater com antigos dados, né? Que é muito clientes. Então a gente tem que ver se vai bater, que aí tem uns caras do suporte técnico, eles têm que ajeitar tudo para não ter problema, que a gente não pode ter falha. Eu não posso levar um sistema lá, vai que um cliente paga, dá uma diferença de valor, então tem que ser testado, tem que acompanhar o sistema anterior, né? Mas vocês já veem pessoas que estão procurando por isso também? Sim, sim. Hoje tem muita gente que procura e, infelizmente, ainda a gente não temos o de serviço. Mas existe outras formas. Às vezes o cara tem um veículo, ele tem um veículo lá, um 2020 lá, ele fala, Rodrigo, tem como eu fazer um consórcio e jogar no meu próprio carro? Existe a forma. Às vezes ele faz o nome da esposa. É questão de... várias situações. Às vezes ele adquiriu o carro. Hoje em dia, ele pode fazer, né? Ele pode adquirir um veículo. Ele pode pagar, ele dá uma entrada não tem entrada, você já citou, né? Não tem. Ele pode dar o lance. Tanto o lance livre, de repente ele pode... o maior lance vence. Vamos colocar lá uma situação. Se ele fizer um consórcio de 100 mil lá de um veículo, ele dá 40% de lance lá. Ou se alguém der 41, vai vencer o maior lance, no caso, no lance livre. E agora, no lance fixo, é fixado, é 30%. Ele tem que dar 30% do valor Isso, do todo consórcio. que o consulcar não tem mais. Ou é lance fixo ou é lance livre. Não tem meio termo, né? Aí na modalidade de sorteio é um sorteio, mas sorteio aleatório. o fator sorte, né? No caso, daí a pessoa tem que... tem sorteio, eu tenho um cliente meu que às vezes a gente fez no mesmo mês, o cara é contemplado. Aí e às vezes tem cliente meu que já contemplou 2 cartas, né? No mesmo mês. Assim. Aí como que funciona? Ele paga um valor maior? Quanto que ele paga? Quantos por cento até ele pode pegar? Porque tem esse lance fixo de 30%. Né? Não, é que assim, ele tem opção. Ele pode descontar os 30%, ele pode descontar do crédito ou ele pode tirar do bolso também. Não deixa de ser. De repente lá ele quer pegar os 100 mil mesmo, ele quer dar 30% de lance. Deu 30%. Se ninguém der mais que 30%, ele é o sorteado. No caso, se a pessoa der 31%, leva. Né? O maior lance leva. Isso aí é na parte desse princípio. Uhum. No caso do sorteado, tem um valor mínimo para ele dar de lance a partir do momento que ele é sorteado? Não. Se ele é sorteado, ele pega o crédito. Ele pega todo o crédito. Ele pega todo o crédito. No sorteio, assim, se ele fizer um consórcio lá de 200 mil, ele vai pegar os 200 mil no sorteio. Vamos colocar uma hipótese, que você fizesse um consórcio comigo, teria o dia da assembleia, você fizesse na primeira, se você for no sorteio, você seria o contemplado. Você pegaria o crédito inteiro. Entendi. E hoje vocês têm várias modalidades ali de valores, ali de tipos de consórcios para atender ali, vamos dizer, vários públicos, ou que tipo de público vocês atendem mais a partir dessa questão mais de valores? Valores, assim, a gente tem créditos de 15 até 334 mil reais. De veículo, de 15 temos até 70, né, alguns grupos, e de 84 até 164. Então, na conversa com o cliente, na chegada dele lá na região, vocês vão adequar o que se encaixa mais na necessidade dele. Seria mais interessante, que a gente sempre fala, a gente precisa saber na verdade, a gente precisa saber 3 informações. O valor de parcela que ele teria interesse e o valor que ele quer captar para realizar o sonho dele. Na verdade, hoje em dia, o consórcio também é um pouco para realizar o sonho da pessoa. Adquirir o seu primeiro veículo, sua motocicleta, sua casa, sua primeira casa própria. E assim, vai ter que ver o perfil. Eu preciso saber o valor de crédito que ele tem interesse, o valor de parcela que ele quer pagar e se ele tem pressa, porque às vezes, que na verdade, assim, às vezes eu até brinco, né, que a pressa custa caro, né? Porque o consórcio é uma compra programada. O consórcio é assim, a gente trabalha na forma dos lances, né? Que hoje em dia é mais viável, porque, vamos colocar aqui, se você for fazer um financiamento hoje, você tem que dar 30% de entrada.
Você vai dar 30, vamos pegar 100 mil, você vai pegar 100 mil, você tem que dar 30 mil para pegar 70 mil. Isso não recupera, né? E os juros aí, que eles sempre tem um seguro, sempre no banco. Eu já fiz financiamento uma época aí. A gente paga seguro, eu fiz o financiamento de uma casa uma vez, tem o seguro, isso aumenta, quer dizer, você pega uma taxa lá de 6, mas não é 6, vai pagar 7, 7,5. Mas um bem no valor ali de 5 mil sai por 12, 13 mil, isso, né? Hoje é praticamente dobra, né? Que nem em alguns casos você paga 2 veículos aí, né, num financiamento, né? Eu, quando era mais novo, eu caía nessas armadilhas, mas depois que eu conheci o consórcio, então, inclusive eu tudo que eu faço é com consórcio agora, para mim poder... Gostei e vendo. Eu gosto e eu vendo, porque eu aconselho para quem tem interesse, que é a melhor forma de investimento hoje, que você sabe o que você está comprando e é questão, a compra planejada no caso. Você tem que ter um planejamento para Sim, tudo hoje é planejamento. Hoje tudo que a gente vai fazer, a gente tem que planejar, né? Porque senão, hoje até o nosso orçamento de casa a gente tem que planejar. Hoje, para você investir, para você aumentar seu capital. Hoje em dia, muita gente investe em consórcio para aumentar o capital mesmo. Hoje tem gente aí que começou pequeno e hoje virou um grande investidor. Hoje ele tem propriedades e continua investindo em consórcio ainda. E as pessoas que trabalham com consórcio, às vezes os clientes de vocês, tem muitos clientes que são recorrentes, que participam de vários consórcios, ou que terminam um e entram em outro? Sim, tenho. Inclusive, tem um cliente hoje, até estava conversando com ele ontem. Eu já contemplei 2 consórcios, né? Hoje ele já está no 5º consórcio comigo. No caso, aí eu já contemplei para os filhos, né? Para os 2 filhos, agora ele tem consórcio de imóvel, inclusive ele quer investir agora, quer começar a investir em imóvel. E inclusive ele quer fazer um investimento legal. E hoje em dia está havendo um crescimento disso, a pessoa está enxergando consórcio como uma forma de investimento em determinados setores. E hoje em dia, que às vezes, de repente, a pessoa tem que nem ele é empresário, ele trabalha, né? Ele trabalha com o setor de transporte e também ele tem lá um negócio de academia lá que ele trabalha, né? Então, hoje em dia ele está diversificando, ele falou, tem que investir. Porque às vezes se eu deixar o dinheiro parado, eu vou gastar em outra coisa e não vou investir. Então ele está planejando o futuro para os filhos, né? Que ele quer garantir um futuro legal para os filhos dele. E hoje quais você vê, além dessa questão dos juros, não tem um juros tão grande igual financiamento, que na verdade assim, vamos desmistificar isso, porque assim, às vezes para pessoas a gente tem que falar que é juros, que todo mundo fala, que a gente fala em taxa de administração, a pessoa fala, não, é juros, então para ser mais, para ser objetivo, podemos colocar que é um juro, mas é um fixo, você vai saber o que você está pagando, que é uma taxa de administração para ele poder administrar o grupo de pessoas, que tem grupo lá, com 1.400 cotas, tem grupo com... Assim, nossos grupos têm 350 participantes, ok? E às vezes a concorrência tem grupos maiores, né? Mas a gente ainda que é uma empresa regional, né? A gente tem 34 anos de mercado, né? Aqui na região, nossa matriz é Palotina. Aqui nós temos escritório aqui em Toledo, né? Hoje vocês atuam aqui em Toledo e em toda a região. Então. Sim, hoje tem escritório em Assis, tem escritório em Cascavel, tem em Marechal Cândido Rondon, temos representantes, tem vários parceiros que são os representantes, né? O que você vê como os principais diferenciais desse modelo de consórcio, desse modelo que vocês oferecem ali na Rivel? A gente tem um diferencial que a pessoa usar para construção, de repente a pessoa tem um terreno que já está no nome dela, vamos colocar uma hipótese. Como ela vai usar para construção, ela não vai pagar imposto de renda, porque hoje alguns consórcios têm assim que tem que fazer uma compra, tem que adquirir a compra. Que nem alguns financiamentos também, você tem que fazer uma compra. Mesmo se tiver meu nome, você tem que, simular uma compra. E isso não é legal, porque você vai pagar imposto mais caro. Você vai ter que pagar aquele da prefeitura, agora, eu me recordo agora o imposto lá agora, ITBI, né? ITBI. Você vai ter que pagar um ITBI, isso custa, isso agrega, vai fazer uma economia, porque às vezes hoje que o valor depende do valor do imóvel, vai ficar um valor agregado maior, né? Então ele vai ter uma despesa a mais, né? E hoje, se ele tiver o terreno, ele fizer por intuito para construção, então ele não vai pagar imposto, né? No caso desse, então algumas coisas ali são melhoradas, de repente você já tem a propriedade, só quer construir, o consórcio, nosso de imóvel é um ótimo investimento.
E hoje muitas pessoas procuram vocês para conhecer o consórcio, para conhecer essa modalidade. Sim, muitos. Hoje, inclusive, até que, né, que eu faço aqui com vocês, tenho uma parceria com vocês, e muita gente pergunta. Às vezes ligam, perguntam como é que funciona. E as pessoas chegam com muitas dúvidas sobre como funciona o consórcio. Consórcio, daí eles sempre querem saber as dúvidas mesmo. Que ele fala, como é que funciona? O consórcio, assim, que às vezes eu falo, para alguns eu falo que o consórcio é uma caderneta de poupança forçada. Às vezes, para outros, a gente fala que é uma compra programada para uma futura aquisição, mas é um investimento que para você visualizar. É que assim, o consórcio é um grupo de pessoas com o mesmo interesse. Que ele tem interesse em adquirir o veículo, o imóvel, o que seja, que é o mesmo intuito, adquirir um bem para ele. Esse é o consórcio. O consórcio, assim, ele é uma forma de você poder alcançar o seu objetivo, de forma sem você precisar tirar muito dinheiro do bolso. Porque às vezes a pessoa hoje, que no consórcio você oferta o lance. Você não precisa tirar o dinheiro do bolso na hora. Porque muitas vezes a pessoa chega assim, Rodrigo, mas eu tenho que pagar 30% agora? Não, você vai ofertar o lance. Se contemplar, aí você vai ter um prazo lá. No prazo contratual é 48 horas para você efetuar, pagar o lance. O pagamento. Fazer o lance lá. Se for do lance, né, de 30%. E no caso do veículo, lá assim, e às vezes acontece muito que às vezes a pessoa, mas o carro, o ano do carro. O carro tem que ter no mínimo 10 anos, né? A gente tem que ser, porque às vezes vai depender do carro, às vezes, vai depender do valor da FIP. Cada caso é um caso, que assim, cada caso a gente vai. São várias características. Que não pode, que assim, que às vezes é várias coisas, que cada caso é um caso, eu falo, porque a gente tem que ir lá estudar o perfil da pessoa e para colocar um produto que seja atraente para a pessoa, que supra a necessidade que ele precisa. Que atenda o mercado ali, o que as pessoas estão procurando mais, né? Sim. Então até esse tempo atrás, aí até me procurou uma pessoa, não vou falar o nome dela, uma pessoa, né, ela é da área da educação, né? Ela me procurou, Rodrigo, como é que funciona o consórcio? Eu falei, é que eu tô querendo comprar uma casa. Ela me disse assim, eu moro com a minha mãe ainda, né? Eu quero ter meu canto, ter minha casa própria, meu sonho, eu quero casar. Eu falei, o consórcio assim, é uma compra programada para futura aquisição, que é isso que eu sempre falo pro pessoal. E assim, ela falou, eu posso pagar 2 parcelas? Aí eu até achei interessante. Eu falei, não, a gente pode pagar 2 parcelas. Eu falei, de repente, ela pode até fazer uma transferência para a administradora, ela pode pagar. Daí eu fiz uma parcela diferenciada para ela, que é um valor que ela não precisa desembolsar o valor total, fiz um crédito legal. Que, se não me engano, ela vai pagar 980 por mês, se não me engano. Ela falou, deu até 1.500, mas se eu me apertar daí, eu falei, então vamos fazer uma parcela menor, aí você vê, aí você pode pagar, isso não, eu falei para ela, não compensa pagar duas. Não tem diferença de valor para pagando duas. Pagando duas, porque ela vai pagar a taxa de administração é igual. Que quando falam de financiamento, muitas vezes você faz um financiamento lá de 48 parcelas, vamos dizer assim, aí tem a parcela do mês, você paga ela e paga, vamos dizer, a última. A última é isso, faz a amortização. Tem um valor menor. O consórcio não fica inviável fazer amortização. Porque o consórcio ele não tem amortização. Ele não tem juros, é a taxa de administração. É para ele manter a saúde, girando. O negócio girando, que daí tem funcionário, no caso, tem despesa, de repente, que precisa fazer uma despesa jurídica do grupo. Às vezes tem um contemplado que não está pagando. Aí precisa executar, o grupo precisa sanar aquela deficiência do grupo. Então é isso que é a finalidade. E tem fundo de reserva lá, que pega no final, se de repente não tiver nenhum... Lá no final ele pega um residual lá. E se tiver muita gente que não está pagando ali, que está inadimplente, aí vai fazer... Esse fundo serve justamente para isso. Para suprir as necessidades do grupo. Aí ali vocês conseguem trabalhar, melhor organizar tudo. Organizar aquilo ali, que daí assim, vai ter... É para isso. Mas se não usar, é feita a devolução. Se uma pessoa, ela, por exemplo, ela viu que talvez o consórcio não fosse o ideal para ela, ou ela não está conseguindo pagar, para ela sair do consórcio, existe alguma multa? Não, a questão assim, na verdade, assim, se ela parar de pagar, 90 dias cancela. Uhum. Ou ela tem a possibilidade de fazer a reativação, tá? Ela vai entrar, vai pegar aquele prazo, do que ela não pagou, vai aumentar daí daquelas parcelas, que aí vai diminuir um pouco o prazo.
Só que vai aumentar um pouquinho o valor na parcela. Ela pode fazer a reativação depois. Já aconteceu cliente, que eu tenho um cliente meu, que começou a pagar e deu problema. Veio a pandemia, né? No caso aí, daí ele teve que gastar despesa, a mulher pegou Covid, ficou com sequela e Rodrigo, vou parar o consórcio. Falei, tranquilo. Ele parou de pagar. Já alguns casos cancelaram. Ele falou, então eu vou. Aí ele parou de pagar. Ele falou, não, eu vou ver se eu conseguir pagar, mas acabou cancelando. Que aí tem um prazo, né? Porque dá 3 parcelas, cancela automaticamente. E na pandemia, vocês estão ali, no caso da pandemia, vocês tiveram muitos problemas, tiveram que se readequar, traçar outros modelos de Sim, negócio. alguns clientes, eles abaixaram o crédito para o valor da parcela, que antes da contemplação a gente conseguia mexer no crédito. Alguns reduziram o valor da parcela, em alguns casos, entendeu? Que aí começou, a gente viu... Assim, é que cada grupo você tem que ver a situação daquele grupo específica, né? Aí a gente vai adequando a situação. A empresa tem aí tem que faz a adequação, conversa com o cliente, se ele aceitar, ele concorda, ele assina, é feito um documento lá, ele assina, concordando com o que está sendo feito. Isso é questão, é questão de alinhar. Cada situação, na pandemia foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, né? Então, muitas, até outras, no caso, ocorreu que a gente fez a parcela reduzida, né? Cada caso tem que ir que foi uma novidade. E no caso da pandemia, aqui no de 2021, aí, que o incrível que pareça, nós vendemos bastante consórcio. Inclusive até a ABAC, né, que é hoje a Associação Brasileira, né, das Administradoras de Consórcio. Se você pegar os números, você entrar no site da ABAC, lá você vai ver que houve um grande crescimento do consórcio. Hoje, por ser e porque está sendo um ótimo investimento. E muitos empresários hoje, até para aumento de capital, para fazer caixa, eles fazem consórcio. E hoje o mercado segue aquecido. A gente já ainda vive na pandemia, né? Mas são edifícios menores. Sim. Mas o mercado segue aquecido. Segue hoje em dia que eu falo. Porque eu falo assim que às vezes crise eu desde que eu me conheço por gente aqui, política, agora pandemia, eu aprendi uma coisa: o dinheiro só troca de mão. E o comércio, que não para. E hoje em dia que eu passei por 5 presidentes já. Hoje, desde que eu cresci, que eu ouvi falar em crise política. E vai se virando. E vai se virando. E aí sim a gente vê e o pessoal vai se adequando. E hoje em dia é tudo questão de se adequar ao mercado, né? Então, Rodrigo, a gente já falou bastante aqui nesse bate-papo. Se você puder falar como as pessoas podem chegar até você, até a Rivel, falar também um pouquinho sobre a equipe, quantas pessoas atendem ali, onde vocês estão, como chegar até a Rivel, para quem quer conhecer mais sobre o consórcio. Sim, Bom, aqui na empresa, aqui no escritório, hoje a gente está eu creio, com 10 colaboradores aqui comigo, né? Vamos dar em torno de 10 colaboradores hoje. A gente trabalha na região aqui de Toledo, a gente tem um escritório ali na Santos Dumont, Raimundo Leonard, na esquina lá, Santos Dumont 36 lá. Ele é pertinho da prefeitura. Isso, é próximo ali, próximo do lago. E assim, e se quiser para fazer uma simulação, pode me chamar no WhatsApp, é 45 9942 0113 ou @Rodrigo Rivel no Instagram. Pode me chamar no direct lá. Muito bom. Então, Rodrigo, a gente agradece a disponibilidade de vir conversar com a gente, de vir conversar com o nosso público. Nossa, muito obrigado e também por ter esclarecido aí várias dúvidas sobre o consórcio, falar um pouco mais aí sobre esse mercado. Sim, eu que agradeço aí para a oportunidade. Não sei se eu fui, que às vezes a gente tentar explicar, não sei se me compreenderam, que a gente fica um pouco... Normal. Um pouco nervoso aqui no microfone, mas beleza, eu agradeço aí. Mas precisar, só me chamar no direct aí, no WhatsApp. Pode deixar, a gente vai chamar assim. Beleza? Muito obrigado. Esse foi o Rodrigo Alvim, consultor de vendas da Rivel Consórcio aqui da cidade de Toledo. Ele falou um pouco mais para a gente sobre a modalidade de negócio aí do consórcio. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no @site Toledo News e na nossa página no Facebook, além do nosso canal no YouTube. Nos vemos em breve para mais uma entrevista. Até mais!